Ao vivo. Vamos lá, bom, pessoal, vamos iniciar o nosso programa A Hora do Chico, hoje com mais uma tarde maravilhosa e tal, iniciando mais um programa em que nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é o além da morte, né? E todo mundo se espanta com esse tema, né? Inclusive, eu tenho uma pessoa amiga, né? Uma pessoa que eu conheço, viu, Dejan, que diz que tem um parente dela, uma pessoa da família, que nem no cemitério, na frente do cemitério passa. Então hoje a gente deve espantar um bocado de gente, porque você falando além da morte. Então, boa tarde, Dejan. Vamos começar o nosso programa A Hora do Chico. Pois é, Vaguinho, o tema é realmente um tema meio difícil da gente tratar dele. Nós espíritas não temos uma compreensão bem mais objetiva no que diz respeito à morte. Na realidade, a gente fala de morte, mas a morte não existe. Né? E tem uma coisa muito interessante, eu não esqueço que perguntaram a Chico Anísio se ele tinha medo de morrer. Ele disse: eu tenho pena, né? Então, realmente, a gente sente a pena de ter que ir embora, né? E apesar de vivermos num mundo onde há uma predominância de tantas coisas difíceis, né? Um mundo onde o mal ainda prevalece sobre tudo, né? Um mundo de reparações, de provas muitas vezes difíceis, mas é o que a gente entende como sendo a essência da vida, né? Essa transitoriedade que a gente tem que viver aqui. E com certeza isso nos mete sempre um pouco de medo, e o receio é grande, porque a gente não tem receio, Vaguinho, não é só da morte, a gente tem receio do imponderável, né? Do que vai acontecer, daquilo das que a gente não tem a certeza, daquilo que não tem a segurança. Por quê? Porque, veja, se a gente observar, e nós vamos falar sobre isso, a própria existência nossa aqui na Terra nos vincula a uma condição muito materialista. Nós passamos 9 meses dentro do ventre da nossa mãe, né, tendo total dependência dela, e isso cria um vínculo muito grande de uma interdependência, e passamos a existir na nossa experiência dentro de uma relação de família, amigos, né, objetivos, e tudo isso a gente tem como uma coisa que é imponderável, ou seja, uma coisa que não é definitiva, mas a gente carrega como definitiva. A gente acha que nunca vai ter que um dia partir daqui, sabendo todos nós que o planeta escola é um planeta, aliás, o planeta Terra é um planeta escola, onde aqui cabe a cada um de nós apenas a nossa experiência, que é uma experiência transitória, que logo, logo nós vamos voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Né? Uma das coisas que mais se pergunta, Dejan, que é das grandes questões, eu acho que do ser humano, né? Para onde nós vamos? O que é que vai acontecer quando eu morrer? Porque muitas pessoas se perguntam isso, inclusive no nosso EJE, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, nós estamos exatamente no tomo 1, no começo dos estudos, né? Nós estamos na primeira parte do tomo 1 e falando exatamente do desencarne, das perturbações, de como o espírito reage no mundo espiritual. E eu brinco muito com as pessoas dizendo que a morte se parece muito com o nascimento. Quando a gente nasce, vem toda uma estrutura, a gente dorme mais do que está acordado, a gente fica adormecido a maioria do tempo, a gente chora, come, se acorda e tal, e fica num estado meio que latente, meio que, adormecido, né? A gente não tem consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, a consciência é meio que obliterada, né? Quando a gente morre, mais ou menos acontece a mesma coisa, a gente tem um estado de inconsciência por determinado tempo, isso depende muito do grau de evolução dos espíritos, né? E da condição moral e da estrutura do que você pensa durante a vida, do que você fez durante a vida, e naturalmente isso acontece, de você ficar um pouco adormecido durante um certo tempo para poder se adaptar ao mundo espiritual. Eu queria que você fizesse considerações a respeito disso. Isso é muito importante. Na realidade, esse mundo que nós vivemos, ele não existe. Ele é um mundo onde a matéria não existe como realidade, é um mundo onde tudo é energia. E o que prevalece sobre tudo isso? A individualidade de uma consciência que somos nós. Então, quando Deus nos criou e fez de cada um de nós uma essência dele, nos individualizando, ele nos levou a uma condição onde a razão
passaria a ser o nosso norte. Eu digo sempre, Deus é a direção e a gente começa a dar o sentido da vida. Essa individualidade, ela não pode jamais deixar de existir, porque ela está agregada a um fator muito importante que é o livre-arbítrio. A partir de então, nós começamos a decidir que caminho queremos seguir. Deus é a grande estrada. E aí nós começamos a criar os nossos próprios mundos, que são os mundos mentais. E para que possamos existir mentalmente ou psiquicamente em cada mundo desse, nós temos que criar os meios para ali se estabelecer e viver. Então não existe um mundo circunscrito. A gente fala do umbral, os católicos falam do céu, do inferno. Isso não existe como realidade propriamente. O que existe é um estado de consciência. Ou seja, as pessoas muitas vezes me perguntam, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, ele morreu e eu queria saber. Eu digo, olha, eu posso lhe dizer agora, tranquilamente, onde é que ele está. Ah, você sabe, sei, ele está onde a consciência dele melhor lhe cabe. Ou seja, onde ele pode desenvolver melhor o seu potencial. Olha, se Deus é amor, Vaguinho, se Deus é, sobretudo, soberanamente justo e bom, ele jamais tiraria a gente dentro do seu mundo de justiça, dessa realidade onde ele está como onipresente, onipotente e onisciente, sabendo de tudo. Lógico que ele quer para cada um de nós o melhor. Agora, o que é que ele não pode alterar na vida de cada um de nós? O nosso livre-arbítrio. Eu digo sempre, quando eu lhe dou uma coisa, você pode gostar ou não, porque é um direito seu, porque eu estou querendo invadir uma coisa que é a sua individualidade, a sua vontade de sentir, ser e gostar. Mas quando eu lhe dou os meios para você buscar o que você deseja, isso aí é uma condição agora sua. Então, cada um escolhe o mundo, o lugar, a condição em que ele vai se ver diante das experiências da vida. Por isso que os espíritos, eles dizem assim, dizes quem és, eu vou te dizer com quem andarás. Com quem andarás. Ao contrário do que a gente diz aqui. Diz que com quem andas, então, por quê? Porque você vai agregar uma série de valores que estão já dentro da sua própria história. Porque à medida que nós, como espírito, começamos a desvendar esse mistério, que na realidade não é mistério, que é o processo da evolução, nós vamos conquistar mundos, quer dizer, dentro de uma realidade psíquica, conquistar pessoas, contrair débitos, também assumir créditos. Tudo isso passa a fazer parte da pauta da vida de cada um de nós. Por isso que as pessoas muitas vezes, por que isso está acontecendo comigo? Por que esse mal me atingiu? Por que que as pessoas adoecem? Por que as pessoas são infelizes ou estão infelizes? Isso com certeza foi uma condição que você criou em algum momento da sua vida. Como a lei de Deus é uma lei absoluta e nós ainda somos relativos, não temos ainda o poder de entender o porquê de determinadas coisas. E é até bom que a gente não entenda. Por isso que eu digo sempre, o passado não é para repetir, é para refletir. Você tem que refletir naquele momento o que você fez, o que você poderá fazer. E, consequentemente, a partir de então, você começa a criar a sua realidade de mundo. E como nós vivemos transitoriamente nesse mundo aqui, em determinado momento, nós vamos ter que voltar para o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Dejan, uma das duas coisas que mais levanta dúvida na cabeça das pessoas é porque quando as pessoas têm o primeiro contato com o espiritismo, é baseado geralmente, principalmente nos romances espíritas. E aí vamos citar um dos principais, que não é um romance, mas sim uma descrição do mundo espiritual, que é o Nosso Lar. O Nosso Lar, inclusive, virou filme. E aí lá as pessoas vão ver várias coisas, tá certo? Primeiro vão ver a primeira condição de André Luiz, quando ele, logo ao desencarnar, passa vários anos no umbral, sofrendo em um lugar extremamente tenebroso e tal, vendo pessoas ao redor dele, sofrendo mais ou menos no mesmo padrão de sofrimento que ele está passando, o que se parece muito com o inferno, né? O inferno de Dante e tal, não tem o
demônio de chifre nem nada, mas tem sim pessoas sofrendo e pessoas agonizando ali naquele ambiente. Depois você vê logo uma condição onde André Luiz é localizado em um hospital espiritual, ele vive numa cidade onde tem casas, onde tem um aeróbus, onde é um transporte público, onde existem telas onde você pode ver o seu passado, o que aconteceu com você, onde existem mentores espirituais, coordenadores, até empresas onde você... e alimentos. E as pessoas ficam, Dejan, nesse além da morte, as pessoas ficam extremamente curiosas. Poxa vida, como é que se dá tudo isso, né? Isso realmente existe ou é uma fantasia da cabeça dos espíritas? E mais do que isso, todo mundo acha que quando a pessoa acredita, ela acha que a primeira coisa que vai fazer é exatamente ou ir para o umbral ou então ir para o plano espiritual no nosso lar, numa cidade parecida como daquela colônia espiritual que fica localizada nas zonas umbralinas, né? Nas esferas umbralinas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é muito interessante. Eu sempre faço uma alusão a uma escola. Uma escola. Primeiro, o nosso lar não é um mundo espiritual, é uma colônia espiritual. Ela está ligada ao planeta Terra. Não só existe o nosso lar, existem várias outras colônias. Muitas outras. E qual é a finalidade dessas colônias? É exatamente para que o espírito passe por um processo de depuração. É como se fosse um spa de evolução moral, para que ali ele possa fazer uma avaliação do que foi aquela temporada, o período que ele aqui viveu. Porque é o seguinte, Wagner, vamos falar da reencarnação, por exemplo. O espírito, ele é uma individualidade. Ele precisa, ao longo do seu trajeto evolutivo, ele não pode deixar de interagir com o outro, senão ele não pode evoluir. Então ele precisa da matéria e precisa de outro espírito para construir a sua história evolutiva. Consequentemente, ele vai amealhando aqui e acolá os meios para que isso, com certeza, vá cada vez mais se configurando na sua história. Então, quando ele, no momento em que ele reencarna, ele traz no seu psiquismo pré-editado um projeto que a gente chama de projeto reencarnatório. O que seria esse projeto? É um meio que ele tem para progredir naquilo que ele já tem uma predominância ou uma facilidade de progredir e retificar aquilo que foram erros do passado. Então, quer dizer, são duas coisas bem distintas e bem determinadas na vida de todos nós. Por isso que existem os momentos de alegria, de tristeza. É como se a vida fosse uma dicotomia. A gente vive sempre entre as duas margens, como se fôssemos um rio. Ora estamos numa margem, ora estamos na outra, dependendo da maneira como nós optamos. E para que nós possamos, durante o período que vamos estar aqui, estagiar isso, é a necessidade de um corpo físico. Então, esse corpo físico é o de natureza biológica, que é cedido pelos nossos pais, na construção desse corpo, onde há toda uma predominância da individualidade do espírito. Por isso que eu digo, a herança genética, ela não existe como as pessoas pensam. A gente não herda dos pais da gente os seus pendores, a sua evolução moral. A gente pode herdar o trejeito, podemos herdar os hábitos, os costumes, até mesmo a aparência física. Mas cada um é o autor da sua própria história. E ele vem com essa história para desenvolver aqui. Para que o passado não possa interferir com a experiência do presente, aí vem a misericórdia de Deus. Ele coloca temporariamente uma cortina para que você possa esquecer o passado. Não é esquecer totalmente. A gente já tem alguns lápis, por isso que temos algumas coisas que nós assinalamos no nosso dia a dia, como um processo de intuição, né? Algumas percepções, vocações, tudo isso está ligado ao nosso passado. Esse tempo ele é determinado através de um corpo vital. Esse corpo ele é mantido por uma energia, que é a energia vital. É como se dissesse assim, você tem que viver 40 anos, eu vou te dar uma quantidade de energia para tal. A maneira como você vai usar essa energia poderá ser o suficiente, poderá ser insuficiente ou poderá até ultrapassar, dependendo de como você vai utilizar. Ou seja, mérito e demérito vão influir muito aí. Então eu vim com uma proposta para desenvolver alguns fatores da minha vida.
E, consequentemente, eu começo, nas experiências presentes, me perder dentro da minha própria história. É aquela pessoa que diz assim, eu vou fazer isso amanhã, vou fazer depois, e chego amanhã faz um planejamento depois, e não consegue. E não consegue cumprir. Ou seja, ele faliu no projeto que foi elaborado, que é muito comum na vida de todos nós. Uns falam de maneira radical, outros parcial, mas sempre há um projeto a ser cumprido na vida de cada um de nós. Quando você termina essa proposta, consequentemente, você vai deixar esse corpo aqui, você devolve ele à terra, por isso que ele diz, ao pó, volta ao pó, né? E, consequentemente, você vai como espírito desencarnado, já não mais dentro da carne, que é outro problema muito sério, como eu sempre digo, morrer é muito fácil, difícil é desencarnar, você se descompatibilizar psiquicamente do corpo físico, porque a experiência humana nos dá um vínculo muito grande à ligação da matéria. Nós somos muito ligados ao ter, e esquecemos a essência que é o ser, e o espírito, consequentemente, depois de toda a sua liberdade, ele vai para o mundo espiritual. Aí a gente volta a falar, que mundo é esse? É o mundo do seu psiquismo. Ele agora é uma mente que tem um corpo que chamamos de perispiritual, um corpo energético, e vai fazer uma avaliação com auxílio da espiritualidade, ou seja, dos espíritos mais evoluídos, de tudo que foi aquela experiência. Ele não vai ser condenado, ele não vai ser tido como um pecador, não. Ele vai ser entendido como um aluno que termina um ano letivo e não consegue ser aprovado em todas as matérias. O que é que a escola faz? Manda ele embora definitivamente, o recrimina, o condena, o pune, o castiga? Não. Ela diz o quê? Para o ano você volta. E repete. E você vai repetir de ano, naquilo que você é bom, você vai avançar. E naquilo que não, você vai ter que cuidar para você poder superar, porque nessa experiência você não conseguiu. E lembrando a você que o que faz você voltar são as suas reprovações. Porque quando a gente não tiver, Vaguinho, mais nenhuma pendência na experiência, ou nessa experiência, ou nesse mundo, nós não precisamos mais voltar aqui. Receberemos o nosso certificado definitivamente e vamos para outras experiências. O que acontece? Os espíritos, como nós, eles alcançam as funções dependendo da evolução dele. Por exemplo, se você começa a trabalhar numa empresa como um simples funcionário, dependendo do seu empenho dentro dessa empresa, você vai alcançando cargos. O mundo espiritual procede da mesma maneira. Então, os espíritos mais evoluídos, eles vão assumindo condições. Por exemplo, Jesus, ele assumiu o governo do planeta Terra. Então, ele foi o espírito que coordenou esse projeto Terra. Esperaram bilhões de anos para que o planeta se resfriasse, chegasse à temperatura média de 27 ou 28 graus centígrados, que é essa nossa temperatura, para que pudesse comportar um corpo físico, que era a experiência dos espíritos que para aqui vinham. Hoje nós temos 7 bilhões e meio de espíritos aqui encarnados, mas nós temos mais de 21 bilhões vivendo no entorno da Terra, esperando uma oportunidade para assumir um corpo, e como se estivesse na porta da escola, esperando uma sala de aula e uma carteira para poder sentar e continuar o seu projeto. Por isso que as pessoas muitas vezes reclamam da vida, muitas vezes se maldizem, mas lembre-se que há uma fila enorme querendo esse lugarzinho que é seu. Exatamente. Então é bom que você faça da sua experiência o melhor que você pode. E, consequentemente, esse espírito, ele só tem uma coisa a fazer, é crescer, é evoluir, entendeu? E para que ele possa fazer isso, ele tem que desenvolver os seus pendores. Ora, se nós somos uma inteligência, como Deus é a inteligência suprema, e somos uma parte ou alguma coisa dessa inteligência, nós temos que desenvolver essa inteligência. Como é que você desenvolve a inteligência? Com estudo, com trabalho, com transformação, muitas vezes até mesmo com o sofrimento que nos é imposto, para que nós possamos partir para os processos do aprendizado. Por isso que é tão difícil a vida para todos nós. Por quê? Porque nós conflitamos com nós mesmos. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós, que são os nossos sentimentos contrapostos. Por quê? Porque você veja o seguinte, se a reencarnação me assegura que em cada experiência eu assumo um personagem, isso é verdade, esse personagem ele deixa dentro de mim uma série de marcas que eu vou continuar levando dentro do meu inconsciente. Então, há uma luta intrapsíquica enorme entre consciência e inconsciente. Ou seja, o que eu estou registrando aqui agora é de natureza consciente, mas o que eu estou falando vem muito ou quase tudo do meu inconsciente.
E é preciso que a gente entenda isso. Por isso que o orai e vigiai, que Jesus tanto falava, é exatamente isso. A oração é você estar atinado com o Criador. Ou seja, você tem que estar com o pensamento voltado para o grande objetivo da vida. E o vigiar é você cuidar, não é vigiar a vida dos outros, vigiar esse mundo, é vigiar a si mesmo, ver o que você está fazendo da sua vida, as ações que você está empreendendo. É como Santo Agostinho dizia, ao final de cada dia, eu parava e refletia sobre tudo que fiz. Ao observar que eu cometi erros e eles me fizeram sofrer, não querendo mais sofrer no dia seguinte, iria lutar para não cometer os mesmos erros. Isso é a mesma coisa da reencarnação. Ou seja, eu vim para uma experiência anterior, participei de momentos que não foram os mais agradáveis, prejudiquei pessoas, fiz mal a outras, tirei até vidas dentro do projeto da encarnação. Então, quando eu volto, eu tenho que rever isso. Porque o mal que eu fiz, ele só permanece em mim. Mesmo que eu seja perdoado pelo que eu considero o meu inimigo, mas o perdão é uma coisa que precisa acontecer dentro de cada um de nós. Pronto, é exatamente isso que eu ia lhe perguntar, porque na realidade as pessoas perguntam muito se essa coisa do resgate e de você passar pelo umbral, porque a gente já sabe, já tem ideia de que o umbral não é um lugar circunscrito, não existe um lugar umbral. O umbral está dentro da cabeça de cada um de nós, tá certo? E nós plasmamos essa localidade, porque comungamos mais ou menos dos mesmos pensamentos de outras entidades. Nós temos mais ou menos o mesmo pensamento, então, naturalmente, a gente termina plasmando as mesmas visões. Né, termina se formando aquele tipo de visão que a gente viu, por exemplo, em nosso lar, não é mais ou menos isso? Então, o que acontece é que as pessoas falam muito que existe um castigo, como se o karma que a gente passa, porque a ideia do karma indiano, né, castigo como se fosse uma punição, e que lá também nós vamos passar pelo umbral, por todas as dificuldades, como se tivesse um ser nos julgando. Não existe um ser julgando, existe a nossa consciência. Por aí? Só o julgamento de cada um de nós, nem Deus nos julga, porque Deus não poderia estar, mesmo sendo onipresente, na consciência de cada um de nós. Não sabemos quantos trilhões de espíritos somos, decidindo por cada um de nós. Ele perderia primeiro a condição de justiça, porque se ele fez por um, teria que fazer por todo. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou a sua lei e colocou na consciência de cada um. Então, quando vocês atingirem aquilo que é determinado pela lei divina, vocês sabem que vocês vão ter que responder por ter atingido. Quando eu digo atingir, é superar, sim, suplantar, desrespeitar a lei. Consequentemente, isso vai acontecer dentro da sua própria consciência. Porque o mal que eu fiz, Wagner, ele está dentro de mim. E quando você comete um erro, não precisa que ninguém diga. A sua própria consciência assinala aquilo, porque a sua natureza não foi... Você pode até se esconder, fazer exatamente de conta que não aconteceu. Aí as pessoas também perguntam assim, ora, morreu um parente meu e eu vivo pensando muito nele, vivo chorando, e acontece muito, constantemente a gente receber aqui pessoas que sofreram a perda de seus entes queridos e chorosos, né, aperreados, vêm. O que é que eu... Olha, você tem que fazer o que é possível ser feito. Não há como querer tirar de um ser a dor que ele está sentindo. Quem perdeu sabe o que perdeu. Exato. Então, o que eu digo é que evite o máximo sofrer. Aí você diz, mas me disseram que ele lá no outro mundo está sofrendo. Espera aí, não é tão assim não. Por quê? Porque para que uma pessoa ela esteja atinada a mim em termos de pensamento, é preciso que haja uma frequência mútua, uma conexão muito grande mental. Então, quando o espírito desencarna, é natural que ele passe um período totalmente inerte, dormindo, para se refazer. É como uma criança quando ela nasce. Pronto, aqui. É o que a gente então você veja, quando uma criança nasce aqui, as pessoas vão para a maternidade, visitar a criança, visitar os pais. Terminada aquela visita, ela fica no seu cantinho e as pessoas vão embora. Seria a desencarnação exatamente desse jeito. Então você pode encontrar seus parentes e tudo isso pode acontecer. E, consequentemente, você se recolhe e vai
passar a vivenciar o seu próprio estado, o seu momento, dependendo da condição. Para se readaptar, se readaptar, e para isso vai existir uma orientação, enfim, há uma preparatória geral. Inclusive até um bloqueio de energias mentais para que não atinja a criatura. Aí a gente tem um exemplo muito claro. André Luiz, ele chegou numa condição péssima, ele se colocando na condição do umbral, a mãe dele ali próxima a ele, e ele não via, com um dos maiores espíritos em termos evolutivos daquela colônia, que era Clarence, e ela pedia que ele fizesse alguma coisa pelo seu filho, mas ela tinha consciência de que não podia ser feito nada a não ser que dependesse dele. Aí ele disse, ele não falou nem Deus, porque ele era um homem cético, quando eu tive uma ideia, ou quando eu me arrependi, ou quando eu pedi ao Criador, ele não se referiu a Deus. Aí, consequentemente, a frequência mental dele modificou. E eles resgataram. Ele começou a ver o que ele não via. Veja que o mundo dele mudou. Naquele momento, aquele umbral se transforma já numa outra realidade, num outro mundo. E aí ele é recolhido. Mas veja que ali ele tem aqueles lapsos de memória. Ele intercala entre uma realidade e outra. Porque todos nós, Wagner, temos o céu e o inferno dentro de nós. Sim, com certeza. É o que eu digo, é um monstro e um anjo. O que você alimentar é o que se desenvolve mais. E, consequentemente, ele vai. E ali ele começa a desenvolver os seus potenciais. Sofre muito porque ele achava que ele era o que pensava que era, e ele não era. O mundo espiritual tem uma outra condição para nos avaliar como seres. E chega um momento em que ele pede para viver a sua família. E é concedido a ele, até acho que para uma espécie de essa passagem é fantástica. E ele volta para a casa dele. Quando ele volta, ele encontra tudo diferente do que ele pensava. Totalmente diferente. Inclusive a esposa dele casada já associada com outro que estava doente. E naquele momento ele entra numa crise. Também volta para o umbral. E ele temporariamente ele volta para o umbral. Veja como isso é fácil de ser entendido. É mental, é pensamento. Ou seja, eu posso dormir com o céu e me acordar com o inferno dentro de mim. Lógico. Isso tudo está na consciência de cada um. Por isso que a gente sempre diz o vigiar e orar. É você estar o tempo todo tomando conta dos seus pensamentos, porque uma hora você pode estar muito bem e outra hora você pode estar muito mal. Muito mal. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ele pergunta, por que os Espíritos? É a única condição que Deus impõe a nós. Então, Deus lhes impõe a encarnação. Deus impõe, a gente tem que vir a carne, aquilo que eu disse. Por quê? Porque só com a matéria e com os limites da matéria que eu posso desenvolver os meus potenciais. Porque, Vaguinho, o poder do Espírito ele é imensurável. Nós temos um poder que não temos na menor ideia. Primeiro, nós somos a criatura de um Criador que é absoluto, perfeito, onisciente, onipotente e onipresente, soberanamente justo e bom. Imagine, temos todos esses predicados dentro de nós. E, consequentemente, temos que ter um limite, porque nós não sabemos usar ainda o nosso potencial espiritual, a nossa capacidade criativa, inventiva. Tanto podemos ter prodígios de pensamentos para o bem como para o mal. Tanto podemos usar a matéria para o crescimento e desenvolvimento, como podemos usar para praticar um crime, fazer o mal. E isso é o que limita a matéria no campo físico, como nós aqui estamos. E, consequentemente, ele disse, é obrigado. Então, ele impõe a encarnação com o objetivo de nós chegarmos à perfeição. Por isso que eu digo, o único caminho que nos aguarda como chegada é a perfeição. Por isso que eu acho engraçado quando em Saint-Exupéry, a gaivota pergunta, né, o que é o paraíso? Ele disse, não é o lugar, não é um instante. O paraíso é a perfeição. Lógico. O que é a perfeição? É o amor incondicional, quando você não precisar de mais nada aqui, de mais nenhuma experiência, ou seja, eu não preciso mais de uma escola. Quando ele atinge esse nível de perfeição, no caso de um Cristo, como Jesus, ele é um espírito que passa a comandar todo um projeto do tamanho do projeto Terra, como pode ter esse espírito comandando um projeto como uma galáxia toda. Nós não sabemos ainda detalhes sobre isso, mas que deve existir. Porque essa escala a gente não sabe aonde ela vai chegar, a gente não tem a menor ideia. Não tem ideia da escala, então, a gente sabe a escala do começo, mas não sabe da do final. Ele diz assim, para a nossa existência, essa experiência nossa, para alguns é uma expiação. O que é uma expiação? A expiação, Vaguinho, é a parte mais difícil do projeto reencarnatório, porque é a resistência que nós impomos e não queremos nos transformar. Então, eu pratiquei o mal e não estou entendendo que eu preciso melhorar, e é preciso que uma força maior estimule você
a sair dessa condição. Vamos dar um exemplo, um defeito físico. É como Jesus disse, se essa mão te serve de escândalo, Jesus falou nisso de forma muito objetiva, é melhor que você arranque. Então, se eu uso a palavra para agredir, para magoar, para ofender, e eu não tenho controle da palavra, só há um meio de se reparar isso, é tirar a palavra. Então, a minha misericórdia... E o que a gente tem que entender também, né, Dejan, para não generalizar, nem todas as pessoas que têm um defeito físico estão passando por expiação, muitas vezes estão passando por provas. Porque missão. Elas escolheram como missão passar por aquilo, para poder superar algumas deficiências, né, que algumas deixaram provas, no passado, né? Porque aí vem exatamente a prova, porque é o seguinte, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, exatamente. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, o Espírito pode vir aqui em muitas outras condições. Ele não veio aqui, ele não pode... mas ele veio sofrer. Sofrer ou não sofrer, isso é uma questão de cada um. Por isso que está lá no Evangelho, bem sofrer e mal sofrer. É uma escolha, uma escolha de cada um. É o entendimento, ou seja, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha de cada um. Então, para você alcançar essa perfeição, você tem que suportar todas as vicissitudes, aquilo que eu não comentou agora. Todas as experiências têm que ser por nós experienciadas, vividas, para que a gente possa sair daqui livre dos débitos que nós contraímos e, consequentemente, agora nós estamos pagando. Porque você, muitas vezes, tem uma coisa interessante, Wagner. Você vê uma pessoa sofrendo e se compadece dela, porque é muito comum, e aquela pessoa pode estar se libertando de algo que você está começando a se prender. Ou seja, o sofrimento para uns, muitas vezes, é o pagamento de um débito, quando para você a facilidade é a contração de um novo débito. Então, isso é muito importante, a gente sempre ter o cuidado de verificar esses fatores da vida. E ele diz assim, a encarnação também tem outro objetivo. Qual é? É o de colocar o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, veja bem, nós fazemos parte de um projeto. Sim. Então, o Criador, ele tem a sua criação. Por isso que Jesus disse, eu não me sinto pastor desse aprisco, enquanto uma ovelha estiver fora dele. Exatamente. Isso quanticamente significa o quê? Se o sistema não estiver todo em equilíbrio, ele não está... Isso é fantástico, eu acho isso perfeito. Isso é científico, né? Totalmente científico. Então, por exemplo, se você tirar dele uma só partícula, você desmantela todo o projeto. Toda a estrutura. Então, por isso que aquele índio... Aí vem aquela história. Quando o presidente Roosevelt, ele começou a matar os índios e tomar o território dele. O chefe dos navajos escreveu uma carta para ele. Dizia, o homem não teceu a teia da vida, o homem é apenas o fio desta teia. Tudo o que fizer a esta teia está fazendo assim mesmo. Assim mesmo. Veja que ele isso é uma das grandes holística, entendeu? Então, extremamente. Pois é, tudo que você fizer ao planeta, as pessoas ao sistema, então, isso é uma você coisa está que termina atingindo a você também. Porque você faz parte dele. É porque nós não temos uma consciência plena. Você sabe que muitas vezes a pessoa diz assim, eu não vou preservar a natureza não, porque eu vou deixar para os outros. Não, meu amigo, você vai deixar para você mesmo, porque você vai voltar, né? Você vai voltar como seu bisneto, tataraneto, e vai ter que encarar esse mundo terrível que você está construindo. Para o materialista, para o cético, para o de pensamento religioso limitado que não acredita na reencarnação, isso talvez não tenha tanta importância. Mas por isso que eu digo, o Espiritismo não é apenas uma religião. O Espiritismo é uma revolução do pensamento. Revolução completa. Então, nos dando totalmente essas lições a serem aprendidas. Veja, tem uma perguntinha aqui de Paula Aragão, viu? Porque Querida Paula, eu dei uma chamada aqui, né? Eu disse assim, se desejarem, podem perguntar, inclusive com o seu nome, né? Porque eu estou com o seu tablet. Então tem aqui, olha. Ela pergunta assim, é verdade o dogma aqui se faz, aqui se paga, ou só através da reencarnação? Eu pergunto isso porque às vezes temos a sensação de que a maldade passa impune na vida terrena. A maldade, né? Ela vem e tal, as pessoas fazem mal e saem daqui impune. Veja bem, um abraço, querida Paula. Estou com saudade de vocês, você, André, de todos. Veja bem, nada nessa obra de Deus passa pela impunidade. Não é porque Deus imponha, é porque a gente tem uma necessidade. Veja bem, vamos supor que eu continue toda a minha jornada. Em determinado momento eu comece a me aperfeiçoar
no meu processo evolutivo. A partir do momento em que eu começo a abrir a minha consciência, eu vou olhando para trás e vendo tudo que eu fui construindo. Tudo que fez. É como se eu fosse deixando alguma coisa no meio da estrada. E, consequentemente, eu não posso concluir o meu projeto se eu não zerar a conta. Se não existiu 9 fora 0, eu sou um dependente. Por isso, Paula, que tantos têm voltado para cumprir muitas vezes tarefas difíceis, ao lado de outros, muito mais por uma reparação pessoal do que propriamente por uma necessidade ou por uma caridade ao outro. Porque tudo que você fizer ao outro, você está fazendo assim. Por exemplo, se eu tenho um grande inimigo, se eu odeio uma pessoa, na realidade, eu odeio, esse ódio está dentro de mim. Então, se eu der a essa pessoa que eu odeio, essa pessoa que me deve condições dela me pagar, ela vai se libertar. Se libertando, eu me liberto dela. Por quê? Porque eu estou sempre preso aos meus sentimentos. Se eu disser, eu não gosto de você, eu não gosto, está em mim. Pode ser você, qualquer um. Porque a gente só dá o que a gente tem. Isso. Da mesma maneira que uma pessoa que muitas vezes nos pede algo, nos dá a oportunidade do exercício da caridade, uma pessoa que nos ofende pode estar nos dando o exercício da humildade, muitas vezes do perdão. Será que eu não estou aqui para perdoar? E para tanto é preciso que eu encontre os diabozinhos na minha vida para eu exercitar o perdão, porque as pessoas que me amam não vão me dar a oportunidade de exercitar o das perdão. coisas mais complicadas. Então, por exemplo, existe, né? não é que eu vá viver num lar onde é necessário o conflito, não. Mas tudo o que existir dentro de uma experiência de convivência tem um fator pedagógico, está me ensinando alguma coisa. Por isso que eu sempre digo, todas as vezes que está acontecendo alguma coisa na minha vida que não confere com aquilo que eu desejo, eu só pergunto a Deus uma coisa: o que é que eu estou precisando aprender com isso? Uhum. Se o processo evolutivo é um processo que nos dá o direito de aprender, porque você só precisa de 2 coisas nessa vida, e eu tenho dito isso de maneira insistente: estudar e observar. Seja uma pessoa estudiosa e observe. Observe os fatos, observe a sua família, observe o seu companheiro, observe os seus filhos. Veja por que é que muitas vezes uma pessoa está com a cara feia, por que é que ele está tão difícil, por que é que ele é tão revoltado. Alguma coisa ali está precisando ser estimulada. Talvez seja você a pessoa que vai fazer isso. Exato. Porque a gente tem um hábito de cobrar o comportamento das pessoas e não sabe que por trás de um comportamento existe um ser que muitas vezes está sofrendo. Ninguém gosta de fazer o mal, de ser ruim por acaso. Tudo isso está dentro de uma proposta. Então é preciso a gente ter muito cuidado com isso. Então, Paulinha, quem fez, paga. Não da maneira como a gente usualmente fala, com a lei de Hammurabi, não é Deus, dentro não por é... dentro, olho por olho, porque se for dentro por dentro, olho por olho, vai terminar tudo cego sem dente. Então é preciso a gente entender que muitas vezes o mal se paga com o bem. Por isso que ele diz, só o amor cobre a multidão dos pecados. Né? Com certeza. O fantástico também, Dejan, que as pessoas sempre me perguntam, diz assim, Wagner, veja, uma pessoa fala sobre os diversos tipos de desencarne, né? A gente falando sobre essa coisa do além da morte, e a pessoa diz assim, Wagner, veja, a minha mãe foi uma pessoa muito boa e tal, e aí ela morreu de uma doença grave, foi o câncer e tal, desencarnou, está do lado de lá. Uma pessoa como essa, ela está em que situação? Né? E aí faz uma comparação, porque olha, veja, em comparação a uma pessoa que estava lá envolvida em uma briga de um bar e tal, levou um tiro e desencarnou também. A vida da minha mãe deve estar melhor no plano espiritual do que esse caba que levou o tiro. Aí eu fico naquela história, né? A gente, lógico, pela lógica, naturalmente, sua mãe está melhor do que esse rapaz que levou o tiro e tal, e estava envolvido em confusão. Mas a gente não sabe quais são os planos, né? E nem as consciências, como é que estão as consciências no momento. Queria que você tecesse um comentário, porque é uma coisa tão diferente, né, uma da outra. Veja bem, o meio como acontece os processos, tanto reencarnatório como desencarnatório, ele depende da história de cada um, como cada um está diante da sua própria história. Lógico que essas desencarnações que ocorrem de forma brutal, violenta, ela está muito presente na nossa vida. Tudo que acontece e que nos tira muitas vezes
do sentido da razão, do entendimento, deixa-nos desnorteados. Um espírito que ele passa por uma experiência de um desencarne, por um acidente, por um momento de um grande conflito, lógico que ele vai levar tudo daquele momento presente, aquele peso como um choque, né? Aquilo ali traumatiza ele. A prova é tanta que a maioria dos suicidas, eles quando entram no mundo espiritual, eles são colocados em lugares onde eles ficam durante muito tempo em estado totalmente em letargia. Ele não tem como, porque se ele permanecer como muitos, naquela roda viva daquele fato, porque ele não sai. Porque, veja bem, a nossa experiência humana faz com que a gente modifique o comportamento, o pensamento, pela experiência do dia a dia, mas o hospitaleiro é só uma ideia. Lógico. Ele entra dentro de uma monoideia e ele começa a remoer naquilo. O tempo para ele não passa. Tem espírito, por exemplo, que muitas vezes dá um tiro na cabeça por um momento de suicídio, que ele chega no mundo espiritual e tem muito tempo com o ouvido sangrando. Mas não é o ouvido físico, mas ele tem um perispírito. Tem o perispírito. O perispírito fica com o perispírito é o modelo organizador biológico foi o que organizou o corpo. Porque todas as nossas dores, elas começam na alma. Exatamente. Está no perispírito. Então, o que acontece? Quando essas mortes acontecem, elas são traumáticas. Como tudo que acontece nesse sentido é trauma. Mas, por exemplo, um espírito que muitas vezes ele entra por uma doença e ele começa ali sendo trabalhado espiritualmente, aos poucos ele vai se desdobrando, ele vai cedendo aos impulsos da matéria, ele vai se confortando, se conformando, não são todos. Consequentemente, ele está deliberando e facilitando demais a sua viagem. É muito, quando eu falo em viagem, eu digo sempre, sabe, Vaguinho? A morte é como uma viagem. Você vai para um terminal e ali você começa a esperar o comboio passar. Mas se você está agregado a uma série de pessoas que estão chorando, pedindo a você que não vá, pessoas que dizem que se você for vai morrer, vai se prejudicar, que são dependentes seus, imagine que horror é essa viagem. Né? Terrível, E você fica totalmente perturbado, diferente de uma pessoa que vai fazer uma viagem, deixando saudade, levando saudade, mas deixou uma impressão positiva, vá com Deus, eu fico com Deus, seja bem sucedido na sua viagem, e consequentemente isso tem uma facilidade muito maior para você se adaptar no outro lugar, para onde você vai. Paula fez outra pergunta aqui, viu, Dejan? Ela gostou das perguntas. Que bom. Existem acidentes ou fatalidades, ou tudo estava previsto e era de conhecimento do espírito antes de reencarnar? Ué, Paula, muito bom. Veja bem, ótimo, veja bem, não existe fatalidade da forma como a gente imagina. Veja bem, a vida ela é programada, existe possibilidade. Por exemplo, a probabilidade é uma possibilidade que precisa ser trabalhada. Por exemplo, se você é uma pessoa que lida com determinadas coisas, que tem uma certa vinculação à sua proposta reencarnatória, que você não consegue modificar, ou seja, você reencarnou com um pensamento voltado para o mal e permanece exatamente com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, consequentemente você tem tudo para enveredar nos mesmos caminhos que foram a causa da sua desencarnação e você, consequentemente, você está incorrendo nos mesmos erros. Por isso que eu digo, não há, porque na realidade, Paula, para o mundo espiritual não existe a morte, existe apenas um estágio. O tempo que eu vou demorar na escola é o suficiente para que eu consiga aquilo que eu vim programado a conseguir. Por exemplo, se a minha programação reencarnatória me dá uma ideia de eu viver aqui 60 anos, se eu conseguir chegar a esses 60 anos, eu terei cumprido aquilo que foi programado, em termos de tempo de vida aqui. Em termos evolutivos, vai depender de como eu usei. Consequentemente, isso tem tudo a ver com a individualidade de cada um. Mas, por exemplo, eu vim programado para viver 60 anos. Tinha na minha programação a ideia de construir uma família, aí o que a gente chama de destino, mas isso pode não acontecer e eu enveredar por outros caminhos e ser tão feliz como foi aquilo que foi previamente programado, porque o que vai prevalecer não é o fato em si, mas a maneira como eu me coloco dentro do fato. Eu posso ser feliz, por isso que as pessoas dizem assim, aquela coisa do casamento, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Está tudo errado, Deus não une as pessoas, aliás, nós já estamos unidos.
pela própria natureza. Agora, eu lhe digo, um casal que vive de uma maneira totalmente conflituosa, eles não têm como reparar aquela conduta de vida que eles têm. Eles brigam, eles se machucam, eles se agridem e, consequentemente, vivem no inferno. É melhor que se separem. Porque talvez um indo para um canto, outro para o outro, eles consigam. Quantos conseguem isso? Então, não, gente, a gente tem que viver a vida da forma melhor que se pode viver. Lógico. Seja consciente daquilo que você faz e não esqueça o destino, porque, olha, eu digo sempre, tudo que você não pode é da parte de Deus. E Deus nunca diz não, Ele diz agora não. Então, só é para a gente tem que saber esperar. Exato. Então, quando a gente pede uma coisa e ela não chegou, é porque talvez seja necessário a gente pensar melhor no que pediu. Eu acho que isso aqui está, essa pergunta de Júlio César, que o Júlio César fez uma pergunta, que também veio muito aqui, para trabalhador da casa também, agora parece que se mudou, mas Júlio pergunta assim, Dejan, bem como na evolução vem através do estudo, analisar, observar, etc., mas tenta explicar um pouco do porquê de tanto desconcerto de algumas coisas na vida, inclusive algumas coisas materiais que não dão certo. Veja bem, dar certo ou dar errado, isso é muito relativo. Por isso que eu digo, nós vivemos num mundo onde a matéria ela tem uma predominância muito maior. A matéria está sempre ligada ao poder, à ambição e à posse. Então, o espírito, muitas vezes, ele se embrenha muito nesse meio. Não é que você tenha que ter a matéria, mas eu digo sempre, ela nunca pode ser mais do que você. O dinheiro jamais poderá estar acima das pessoas. Então, isso é muito importante. Consequentemente, o que você tem que fazer aqui nesse mundo é seguir o que existe de mais nobre, de mais importante, o Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo. Puxa vida, tem uma coisa, ele não pediu que a gente escalasse o Everest. Jesus pediu apenas que a gente amasse, faça com amor. Por quê? Porque aquilo que você faz com o intuito do bem, no sentido do bem, mesmo que a resposta não seja da maneira como você quer, mas o importante não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, como Jesus disse. É você fazer sua parte. Faça a sua parte. Faça o bem, que pode ter certeza. Aí você diz, bem, mas eu faço o bem e recebo o mal. Olha, bem e mal não é negócio. Por isso que eu digo, o bem é quando a gente quer para a gente e para todos. O mal é quando a gente quer o bem só para a gente. Muitas vezes porque da mesma maneira que eu posso contrair débitos no presente, eu devo me lembrar que eu posso ter débitos do passado. Muitas vezes o espírito acontece no processo reencarnatório, ele vem com um débito muito grande. Vamos supor que na programação da reencarnação dele, ele tem uma doença, como um karma, como algo que ele precisa passar por ela. Por quê? Porque ele, por exemplo, ele quando desencarnou da última vez, ele contraiu uma doença e ele não conseguiu se libertar dessa doença na experiência transitória. Por exemplo, quando ele estava no mundo espiritual, ele não conseguiu retificar. E ele volta com isso ainda como pendência. Mas ele pode, por ser um espírito em condições de fazê-lo, dizer, eu queria passar por essa experiência no final, quando eu já tivesse superado outras dificuldades. Tudo isso é um projeto. Qual é o projeto? O único para nos fazer crescer. Agora, você não vai encontrar na lei de Deus nada que não seja movido pela justiça. A lei de Deus é uma lei meramente ou totalmente meritória. Você só tem o que você pode ter. Não pode ter mais. Olha, o negócio é tão sério que eu digo sempre. Toda pessoa, Vaguinho, Júlio, que para ser feliz precisar da felicidade do outro, ela está perdida. Lógico. Porque, olha, não adianta você querer viver em paz, ser feliz na casa do outro, porque ele só vai deixar você lá até o dia que você for interessante. Mas cada um tem que construir sua própria realidade. O seu mundo é você. Então, o amor não é uma coisa que se dá, se receba. A caridade, não, isso são coisas que estão dentro de nós e vão permanecer dentro de nós como essência. Então, tudo que você construir, construa dentro de você, porque é permanentemente seu. Aquilo que a gente carrega nas mãos não nos pertence. Nem esse corpo, como a gente comentou agora, nos pertence. Agora, eu tenho que cuidar? Claro que eu tenho, porque é o material da minha experiência. Nós somos, na realidade, fiéis depositários de tudo que nós temos. Então, eu acho maravilhoso as pessoas que se cuidam. Eu acho a vaidade é um negócio, só quando ela é de forma exacerbada. Exagerado. Mas as mulheres, eu digo muito, as mulheres têm que se cuidar, porque a mulher se torna de beleza, tem que se manter sempre nos padrões de beleza, porque é o papel dela. Quando a gente começa a perder esse valor, até mesmo a vaidade física, a gente começa a perder a própria identidade. Agora, eu não posso fazer disso a minha
a única vontade. Porque quando um dia que perder a beleza física, vai aí endoidar, eu né? não vou saber Vai lidar. ficar, eu vai tenho que ficar saber nervoso. lidar com todos os momentos e com todas as experiências da vida. Exatamente. Aí por isso, a maturidade está nisso, né? E para tanto é preciso que haja estudo. Agora, é aquilo que a gente comentou a semana passada: converter e convencer. Fulano me converteu. Eu não quero nunca isso, porque isso não vale. Ninguém tem o poder de pensar pelo outro. Você tem que se convencer das coisas. Estou fazendo certo, faça a sua parte. Até porque o grande projeto da vida não é ser melhor, é ser bom. Ser bom é ser para você. Uhum. Agora, eu não tenho necessidade de viver no mundo competindo com o meu irmão, porque se o projeto é de todos ou para todos, por que eu tenho que ser melhor do que você? Pois é. Isso já causa um problema sério. Tem outra pergunta aqui de Claudenir Menezes, Dejan. Ele está dizendo assim: Dejan, não entendo porque o meu cunhado passou 21 dias na UTI pelo acidente e escapar depois de um ano. E depois de um ano foi assassinado por engano. Às vezes me pergunto, porque será que ele tinha algo que passar tudo isso de novo? Tinha. Olha, quem foi? Foi Claudemir, foi? Claudenir. Claudenir, veja Menezes. bem, Claudenir. Se Deus é causa, nada é por acaso. Tudo está ligado à causa. Então, se ele passou por essa experiência, ou foi ele que previamente programou, ou a espiritualidade programou para tal. Por isso que eu digo, as pessoas dizem assim: fulano morre. Aconteceu recentemente um fato interessante. Uma mãe, o seu único filho, ele pediu para ir à noite para a balada, morando em São Paulo. Ela, professora, não permitiu, não vai, meu filho. E ele insistiu, foi. E queria levar o celular. Ela, não leva, mas mamãe, eu preciso levar o celular, porque se eu precisar de alguma coisa, eu ligo para a senhora, levou o celular. Quando ele entrou no ônibus, pouco tempo depois, outro garoto, da idade dele, foi tomar o celular, ele não deu, o garoto matou. Aí no velório, perguntaram, e ela era espírita, como é que ela estava se sentindo? Ela disse: olha, a minha dor é muito grande, porque era o único filho que eu tinha, era tudo para mim. Agora, eu sei o que estou passando e pelo que eu vou passar, mas eu estou com pena da mãe do outro, porque ele vai ficar preso carregando uma culpa de ter tirado a vida de um outro, e ela, como mãe, sabendo o que é mãe e o que uma mãe sente quando perde seu filho. Então, eu acho que o problema maior está... Quer dizer, é preciso muita maturidade. Tem que ter uma maturidade espiritual muito grande. Né? Agora, eu pergunto a você, ela está errada? Não, de jeito nenhum. Então, a pessoa, não, bandido bom é bandido morto. Se ele não morre. Danado do bandido morto é que lá ele tem mais liberdade. Mas lá, e outra coisa, ele lá passa a ser um obsessor. Com certeza. Com mais feroz. Com mais força. Entendeu? E até nos prejudicando mais. Consequentemente, é melhor. Agora, lógico que a gente não pode estar ditando normas de vida, porque a vida é de cada um. Lógico. Então, não vamos nos deter em determinados detalhes da vida. E eu digo, o que a vida precisa é se viver. E a vida é perene. É um rio que nunca deixa de ter água. E a gente tem que buscar o quê? Buscar o oceano da vida. Com certeza. Que é o final... Ou praticamente a conclusão de todo o nosso projeto. Os intercursos são intercursos. Eu acho muito interessante. Eu acho que um dos melhores temas que nós abordamos nos últimos tempos foi esse, além da morte, porque realmente é um tema que se aprofunda bem no que as pessoas têm curiosidade, né? Porque todo mundo tem curiosidade. Diz, olha, para onde foi meu ente querido? Para onde foi a pessoa tal? Muitas vezes as pessoas ficam muito ansiosas por saber notícias, já. E eu já ouvi assim, de comentários de alguns até, né? O camarada terminou de morrer, não faz nem 15 dias que o camarada desencarnou. E aí a pessoa diz assim: olha, eu queria uma mensagem dele e tal, eu queria um recado. E eu uso sempre aquela metáfora de dizer: olha, a pessoa sai daqui, se muda para o Japão, passa um mês lá para poder se orientar com o fuso horário. Imagina a pessoa que foi para o plano espiritual. Então, isso, eu queria que você comentasse sobre essa questão das mensagens, porque muita gente mistifica em relação a isso e acha que o espírito pode imediatamente se comunicar. Primeiro, o mundo espiritual, ele não trata desse tipo de coisa, entendeu? Porque isso muitas vezes é egoísmo, entendeu? Porque, veja bem, uma das coisas mais importantes no amor é a liberdade. Liberdade é você deixar que as coisas aconteçam como elas devem acontecer.
Consequentemente, quando você procura uma comunicação ou alguma coisa, você quer apenas preencher o vazio dentro de você. Você não está preocupado com o outro. Porque se eu amo, eu tenho que entender a pessoa. Tem que libertar. Quer dizer, é como uma mãe que ama tanto o seu filho e gostaria de tê-lo sempre ao lado dela. Mas sabe que um dia ele vai falar a ela o que ela não gostaria nunca de ouvir, que arrumou o amor da vida dele, ela pensando que era ela. E o amor da vida dele agora é outra. Quer dizer, imagina o choque que ela vai sentir, né? Que ela vai ter uma nora, né? Por isso que as sogras não se dão com a nora, porque o próprio filho é quem provoca isso. Dizendo que encontrou o amor, ela achava que era ela. Então, mas isso é tão bonito, porque isso dá um sentido tão mais liberto da vida, né? E faz com que as pessoas possam entender que acontece a mesma coisa. Então, não vá atrás disso por curiosidade. Entendeu? Se você perdeu um ente querido, chora como todos têm que chorar, sinta o que todos têm que sentir, mas procure entender o seguinte: primeiro você coloca na sua mente que ela não morreu, ou que ele não morreu, que a vida continua, que todos nós vamos nos encontrar, e num encontro muito diferente desse aqui, onde estaremos numa condição muito mais evoluída, não vamos mais nos chamar de pai, de filho, vamos ser irmãos, entendeu? Vivendo uma única realidade, falarmos das nossas experiências, dizer assim: você foi numa vida meu filho, outro você foi meu pai, outro você foi até meu inimigo, e consequentemente superamos, que a vida é uma superação. Exatamente. E tudo, como dizia o próprio Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então as coisas se transformam, e que essa transformação seja positiva e traga às pessoas sempre o alento. Agora, tirar de uma pessoa uma coisa que é dela, ninguém tira. Se ela está sofrendo pelo seu ente querido, ela tem todo o direito de sofrer. E tem pessoas até dizendo: Dejão, eu guardei as coisas do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, e digo: faça do jeito que você achar melhor. O caso é seu, o momento é seu, não vá na conversa de ninguém. Como diz o outro, curta a sua dor como você sabe curtir. Agora, eu só peço que você não se entregue e que esse luto ele tenha dia e hora marcado. Eu acho muito interessante uma passagem de Chico Xavier, que ele, ao chegar um dia no velório de uma pessoa, de um filho, de uma grande amiga dele, todo mundo esperava que ele fosse conversar com a mulher e que fosse consolá-la e tal, e que fosse dizer palavras espirituais de que a vida continua e tal, e ele simplesmente fez uma coisa: se abraçou com ela e chorou junto com ela. Então, o que a gente tem que fazer como espírita, não sei se você concorda comigo, muitas vezes é se mostrar solidário à dor do outro, ao invés de estar com verdades científicas espíritas que às vezes não são nada convenientes em momentos que são momentos de dor, momentos de piedade. A gente precisa ter caridade ao se referir à morte das pessoas. Tudo tem que eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que não existe normas que possa determinar a natureza íntima de cada pessoa. A gente tem que respeitar cada um como cada um, porque muitas vezes há um vínculo mais forte daquelas pessoas. Eu tive aqui uma jovem mesmo, ela com quase 60 anos de idade, desencarnou sua mãe com 90 anos, e ela não aceitou. Por quê? Porque só moravam as duas. A vida dela todinha foi cuidar dessa mãe. Ela não perdeu só a mãe, ela perdeu a referência de vida. Ela solteira, não se casou, e eram duas amigas, e viveram. Quer dizer, o que eu vou dizer numa história dessa? Só Deus é que sabe o que se pode fazer para tentar diminuir a dor. Depois, com o tempo, é diferente de um filho que não tem tanta vinculação, já num certo momento da vida. Então, o peso disso aí é de cada um. Eu digo, não adianta querer medir todos por uma única medida. Exato. Por isso que eu digo sempre, a morte é uma passagem, mas nem todo mundo sabe lidar com ela. Entendeu? Nem todos. Aliás, quase todos nós não sabemos lidar com essa morte. Vamos lá, né? Então, nós estamos concluindo mais uma hora do Chico. Exitosamente, né? Porque hoje foi maravilhoso, o tempo bom é assim, a gente vai conversando e perde até o tempo, né? Perde até a hora de terminar o programa. Eu queria que você fizesse suas eu só agradecer os amigos que nos colocaram em contato para que a gente pudesse responder. Não sei se eu consegui corresponder ao que se esperava, e espero que se por acaso alguma coisa não foi dentro do que se pensava, no programa seguinte a gente pode responder. Mas
dizer sempre, né, que a experiência humana é a coisa mais fantástica que existe e lhe asseguro com toda a certeza, independente do que você está vivendo, é o melhor momento da sua vida. Com certeza. Mesmo você esteja essa é a melhor vida que você tem, né? A melhor vida, o melhor momento. Isso está dentro da lei maior que a lei de Deus. De evolução. Ok, bom, gente, nós gostaríamos muito de agradecer a audiência de todos vocês no Facebook e também no Instagram, que agora nós estamos também transmitindo através do Instagram. E a nossa grande... E a nossa colaboradora, né? Operadora agora. Estamos chiques, né? De áudio, som e vídeo. Então, agradecemos Genilda, né? Genilda, E nós agradecemos demais a todo mundo que terminou perguntando. Aqui nós temos Paula Aragão, Dedinha Tabosa, o Júlio, o Claudeni, nós temos também várias outras, Maria Paula, que sempre está conosco. Maria Paula, um abraço, querida Maria Deus Paula, tá certo? Então, todas as pessoas que estão assistindo, que curtiram, que participaram junto conosco do nosso programa A Hora do Chico, nós queremos sempre lembrar a nossa agenda do Chico, que muitas pessoas me perguntam, viu, Dejan? Permanentemente as pessoas me fazem essa pergunta através do WhatsApp, ou então através do Facebook. As pessoas sempre me perguntam como é a agenda do Chico, Wagner. Vocês falam no Chico, a gente fica muito interessada em saber como é, o que é que tem, quais são as atividades durante a semana. Então, anota aí, tá? Então, todas as segundas-feiras, começa a partir da segunda-feira. Na segunda-feira nós temos o nosso hospital espiritual, começando a partir das 18 horas, mas as pessoas começam a chegar aqui já a partir das 16. Nós vamos até atender a última pessoa. Na terça-feira nós temos o estudo do livro No Mundo Maior, com o nosso Sérgio Murilo. O livro é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, um livro fantástico. Na quarta-feira, como a nossa programação é bem extensa, começa logo pela manhã, às 9 horas da manhã, com o Dejan, fazendo um atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, gente, é exatamente para Dejan fazer uma análise sobre cada pessoa em relação ao tratamento da segunda-feira. Então, o Dejan vai preencher uma fichinha, vai conversar com a pessoa, vai saber o que é que a pessoa tem, quais são os problemas que está passando e tal. Então, o atendimento fraterno é exatamente para isso, é para que ele possa fazer essa avaliação completa e encaminhar para o tratamento na segunda-feira. Então, ele passa o dia todo aqui, só sai quando a última pessoa deixa o Chico aqui. Então, lá para as 5h30, 6 horas da noite é que ele sai daqui, só tem uma pausinha mesmo para almoçar. E às 2 horas da tarde nós temos, na mesma quarta-feira, a palestra, né? Nós temos uma palestra. Às 3 horas nós temos o tratamento magnético. Às 19 horas nós temos o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Às 20, outra palestra. Às 21 horas, o passes magnéticos, está certo, com água fluidificada. E passando para a quinta-feira. Na quinta-feira nós temos às 8 horas da noite o estudo do Livro dos Espíritos com o nosso Renato Cabral, às 8 horas da noite. Na sexta-feira nós temos o estudo do livro Ação e Reação, do André Luiz, também com psicografia do Francisco Cândido Xavier, com o Dejan. No sábado nós temos também uma programação muito interessante, começa a partir das 3 horas da tarde com a evangelização infanto-juvenil, depois o violão fraterno, que nós estamos a todo vapor, sempre divulgando o violão fraterno que também terminou se ampliando. Hoje é um nosso trabalho também de musicoterapia, onde as pessoas vêm para cá para escutar violão, para conversar, para bater um papo, e não tem idade, não são só jovens, crianças e adolescentes, mas também todos que quiserem participar, tá, gente? Todos que tiverem com vontade de cantar, de rir, de se divertir, de escutar boas músicas. A Genilda está aqui dançando, aqui inclusive. Muito bom, porque a gente se diverte muito, a gente conversa muito, bate muito papo, é muito gostoso. Às 17h30 começamos o nosso... Às 20 horas. Não, às 17h30 é a Hora do Chico. A Hora do Chico. É a Hora do Chico. Sim. Que começamos na nossa transmissão A Hora do Chico. E às 20 horas, a palestra com o Dejan. O único dia que a gente descansa, que é o dia do descanso, é o domingo, né? Inclusive, hoje nós vamos ter às 20 horas, aqui no auditório do Chico Xavier, um tema muito interessante, tristeza e depressão. Que as pessoas fazem uma confusão muito grande, e nós vamos falar tanto do aspecto psíquico como do aspecto puramente espiritual. Eu convido a todos que com certeza nós vamos ter
muitas informações Com sobre esse certeza. tema. Bom, gente, um beijo no coração de você, muito obrigado. Até o próximo A Hora do Chico na semana que vem. Até mais. Valeu, muito obrigado.